Olá, boa noite. Tribunal Superior Eleitoral autoriza apoio de Força Federal para 72 municípios maranhenses. Assim como aconteceu em 2014 e 2016, São Luís novamente contará com reforço de tropas federais. Após recesso, Câmara Municipal de São Luís suspende sessão por falta de vereadores. Delegado de Esperantinópolis é preso pela Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção. Em Pedreiras, polícia procura estelionatários suspeitos de aplicarem golpe em idosos. Sampaio Corrêa embarca para enfrentar o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda a mostra de cinema na capital homenageia centenário de cineasta sueco. O Maranhão é um dos 4 estados do país que contará com o apoio da Força Federal para garantir o reforço da segurança nas eleições deste ano. A requisição das tropas foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou pedidos de envio de tropas federais para reforçar a segurança em 4 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Acre, Piauí e Maranhão. Os processos foram relatados pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. A medida tem o objetivo de garantir que eleitores votem com tranquilidade e que o processo de apuração ocorra dentro da normalidade durante as eleições deste ano. No Maranhão, 72 municípios serão reforçados. O próprio histórico, situações teriam ocorrido realmente em eleições anteriores, entendeu? Não quer dizer que em eleição imediatamente anterior, mas em eleições realmente que já teve aquela ocorrência, então o juiz entendeu mais seguro já solicitar essa força federal. Durante as eleições de 2014, as Forças Armadas estiveram presentes em 26 municípios maranhenses. Em 2016, 56 cidades foram atendidas com um reforço na segurança. Assim como aconteceu em 2014 e 2016, São Luís novamente contará com reforço de tropas federais. Nas últimas eleições, cerca de 150 homens garantiram a segurança aqui na capital maranhense, que é o maior colégio eleitoral do estado. Em 2016, São Luís foi alvo de ataques criminosos durante as eleições. Na época, membros de facções atearam fogo em ônibus e até em escolas, onde funcionariam sessões de votação. Entre as providências tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, destaque para a Comissão de Segurança, integrada a outros órgãos, e que já está planejando ações para serem executadas durante o pleito de outubro. Nos preparando para qualquer tipo de práticas ilegais, de práticas ilícitas, tanto a polícia como o Ministério Público adotar as medidas, pelo menos iniciais, cabíveis e posteriormente, a Justiça tomar posição, a Justiça Eleitoral tomar posição com relação à decisão final a ser adotada e as penalidades que, porventura, possam advir dessas ou daquelas práticas ilegais, daquelas práticas ilícitas, as práticas, evidentemente, que a legislação proíbe. Foi preso hoje na região metropolitana de São Luís um homem suspeito de armazenar entorpecente na própria residência. Com ele foram apreendidos cerca de 4 quilos de crack e uma balança de precisão. 3 quilos e 100 gramas de crack. A droga foi apreendida no Recanto Turu, em São José de Ribamar. João Carlos França Máximo foi flagrado com a droga escondida dentro deste carro e de uma kitnet. O suspeito guardava o crack para depois fazer a distribuição para a venda. A investigação teve início depois de uma denúncia. A gente agradece à população que vem denunciando constantemente aqui, dando informações a respeito de tráfico de droga, né, nas regiões, e temos conseguido várias apreensões através da denúncia da população no WhatsApp da Senarc. E essa é mais uma ocorrência nesse sentido. O crack tem um valor alto no tráfico de entorpecentes. É que ela não é produzida no Maranhão. Está na rota internacional de drogas. Ela vem do Paraguai, da Colômbia, são as principais rotas de crack. Então, cada quilo, a população tem uma ideia, 1 quilo desse entorpecente custa em média R$18 mil. E está cada vez mais comum os casos de pessoas vítimas de golpes durante saques bancários. A maioria são idosos que, por pouca habilidade durante a transação, pedem ajuda a terceiros. É aí que agem os golpistas.
O golpe aconteceu em uma agência bancária no município de Pedreiras. Um casal de idosos pediu auxílio para realizar um saque. O golpista, se passando por cliente da agência, ao invés de realizar a operação solicitada, transferiu mais de R$1.000 e fugiu. Quando ele estava passando o cartão, eu achei diferente a batição do cartão. Aí eu disse assim, moço, tá tão diferente essa batição no cartão. Aí ele também não me falou nada. Aí quando ele foi tirar o cartão do Luiz, o cartão enganchou, ficou só acendendo a luzinha. Aí ele triscou assim, aí puxou o cartão, aí disse que só lá dentro. Aí quando eu cheguei lá dentro, ele disse que eu já tinha feito. Aí mandou eu ir tirar o dinheiro no caixa, ele disse não, seu dinheiro já foi tirado. Segundo a polícia, as principais vítimas são realmente os idosos. Os golpes acontecem com maior frequência em caixas 24 horas, como os que ficam localizados em shoppings e farmácias. Aqui na capital, a última ocorrência aconteceu nesta agência na Rua da Paz. 3 homens roubaram mais de R$20.000 da vítima. As ocorrências podem ser registradas em qualquer delegacia, mas são investigadas pela Delegacia dos Idosos quando as vítimas têm mais de 60 anos, pela Delegacia de Roubos e Furtos se o crime não envolver estelionato e se envolver e os valores forem acima de 10 salários mínimos, o caso é responsabilidade da Delegacia de Defraudações. Se o valor for inferior, a investigação é feita na delegacia da localidade. Aqui já deixo o meu alerta para não ser solicitado auxílio, ajuda ou qualquer coisa do tipo para pessoas não autorizadas das agências bancárias. As pessoas autorizadas das agências bancárias são devidamente identificadas com seu uniforme ou com crachá. Se não assim o forem, não façam esse pedido, porque você pode estar incorrendo num erro e facilitando a ação do estelionatário. O delegado também chama a atenção para situações de risco. Aconselhamos as pessoas a evitarem situações de recebimento de proventos e de pronto já fazerem um saque, movimentações. Trazer consigo códigos, números de senha no verso de cartões. Esse é um recurso que é utilizado por estelionatários, por fraudadores, e ele informa que não foi possível realizar a operação porque está acontecendo algum problema. Na verdade, o chupa-cabra já está retirando os dados do cartão e já está repassando para uma terceira fonte para poder realizar o saque ou a movimentação bancária indevida. E a seguir, delegado de Esperantinópolis é preso pela Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção. E ainda, após recesso, Câmara Municipal de São Luís suspende sessão por falta de vereadores. Foi preso hoje o delegado de Esperantinópolis durante a operação da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção. A repórter Daniela Bandeira está ao vivo e vai nos trazer mais informações. Boa noite, Daniela. Olá, boa noite, Laine, boa noite a todos. As primeiras informações apontam que o delegado Idaspe Perdigão é suspeito de irregularidades envolvendo veículos e outros procedimentos dentro da delegacia. A operação foi da Superintendência de Prevenção e Combate à Corrupção. Ele atuava no Distrito Policial de Esperantinópolis, a 350 quilômetros da capital. O suspeito foi trazido para São Luís e deve ser preso nas próximas horas. O delegado Roberto Fortes disse que as investigações seguem em sigilo. Portanto, não temos mais informações. É com você, Laine. Obrigada, Daniela. Bom trabalho para você. Seja bem-vinda. Com apenas 8 dos 31 vereadores em plenário, não houve quórum suficiente para a abertura da sessão na Câmara Municipal prevista para acontecer hoje. Era para ser o primeiro dia de votações na retomada dos trabalhos depois do recesso na Câmara Municipal. E matéria é o que não falta para esse segundo semestre. Nós temos matérias, eu nem diria urgentes, mas necessárias. Vou dar como exemplo a regulamentação dos transportes por aplicativo. O projeto já tramita há 1 ano e 6 meses na Câmara de Vereadores. O Brasil todo tem encarado e solucionado essa situação. Até o Congresso Nacional já regulamentou e, infelizmente, a Câmara de Vereadores parou na segunda votação. Nós temos aí a matéria do Uber, que vai entrar agora na última fase da discussão e votação, que é uma matéria muito importante, um projeto de minha autoria, que entrará em pauta aí, com certeza,
o plenário aqui, Simão Estado da Silveira, composto por seus 31 vereadores, encontrará o melhor caminho para a regulamentação dessa atividade. Mas com apenas 8 dos 31 vereadores em plenário, não houve quórum suficiente para a abertura da sessão. Uma sessão que nem existiu, exatamente pela falta de quórum, e convidamos para segunda-feira para uma sessão ordinária normal, no horário regimental. Pelo segundo dia consecutivo, a ordem do dia, na qual constam os projetos e decretos apresentados pelos vereadores, não entrou em pauta. Ontem, até teve número suficiente de vereadores para a abertura de trabalhos. Mas as votações, que precisam de pelo menos 16 vereadores na casa, não puderam ser realizadas, porque aqui só tinham 14. Nós temos sempre nesta casa uma faixa de 29%, 30%, mas não chega a 50%, não tem sessão. E quando não tem sessão na Casa do Povo, esta casa está de costa virada para o povo. Pode até ser coincidência, mas entre os faltosos estão 9 vereadores que irão disputar as próximas eleições. Quem veio hoje não acredita que essa seja a justificativa. Necessário conciliar as duas atividades, porque nós temos obrigação com a população de São Luís, nós estamos investindo no cargo de vereador, nós temos que cumprir nossas metas aqui. Então é possível sim, como eu disse, na nossa organização de pré-campanha, de manhã nós dedicamos à Câmara Municipal e depois do outro tempo nós vamos para as outras atividades, de modo que não haja prejuízo nenhuma nem outra. Eu acho que é nosso dever e nossa obrigação. Com mais um adiamento, 28 requerimentos e 13 projetos de lei que deveriam ser apreciados nessa semana, serão analisados agora apenas na próxima segunda-feira. A falta aqui na sessão tem uma determinação do presidente em exercício, acho que algum, que vai realmente cobrar, multando a nível de salarial. Os eleitores transexuais e travestis terão seu nome social impresso no título eleitoral pela primeira vez nas eleições de outubro. No Maranhão, mais de 100 pessoas fizeram essa escolha, 57 delas somente na região metropolitana de São Luís. As eleições de outubro terão um significado completamente diferente para a Beatriz, que é transexual. É que pela primeira vez ela irá às urnas com o nome social, reconhecido no título de eleitor. Mostrar para a sociedade o direito de ser reconhecida como a gente se vê. A gente não quer que em momento algum constrangir ninguém e nem ser constrangida, né? Então, quando a gente recebeu esse direito de ser reconhecida, a qual a gente se vê no sexo feminino, para a gente foi um grande avanço. Neste ano, eleitores transexuais e travestis tiveram a possibilidade de ter o nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Em todo o Maranhão, mais de 100 fizeram a escolha. O prazo determinado pela Justiça Eleitoral para a inclusão do nome social no documento ocorreu entre 3 de abril e 9 de maio. Nome social é como um transexual ou travesti é socialmente reconhecido. É uma vitória, né, que veio. A gente sabe que nada vem com facilidade, né, mas a gente não pode parar um só instante. A gente está todo dia buscando esses direitos, esse reconhecimento. A gente procura ouvir todos os lados, todos os candidatos, tá, para que esses reconhecimentos não venham por água abaixo. Pelo contrário, a gente quer esses reconhecimentos mais do que é garantido ali na lei, no papel. Além do título de eleitor, a Beatriz já conta com o nome social também reconhecido no CPF. Para ela, que também trabalhará voluntariamente como mesária durante o processo de votação, ser reconhecida como transexual pela Justiça Eleitoral é, sem dúvida, sinônimo de vitória. Um avanço para todos nós, né? Torno a falar, com muito orgulho que a gente, quando chamada em público no sexo a qual a gente se vê, para a gente é como se ganhasse na Mega Sena, essa é a verdade. E a seguir, Sampaio Corrêa embarca para enfrentar o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E você confere agora imagens ao vivo da Avenida Marechal Castelo Branco. O Jornal da Difusora volta já já. Buscando
Buscando sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sampaio Corrêa anunciou 2 novos reforços para o confronto contra o Coritiba, que acontece sexta-feira fora do estado. Laércio Júnior acompanhou o embarque do time tricolor hoje à tarde e tem mais detalhes. O desafio agora é no Paraná contra o Coritiba, a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, a 20ª rodada, mas agora as partidas de volta do Campeonato Brasileiro. Na ida, o Sampaio estreou vencendo o Coritiba jogando aqui em São Luís. Só que agora a situação é completamente diferente. O Coritiba vive um momento melhor na Série B do Campeonato Brasileiro, a poucos pontos da zona de classificação para a Série A, está a poucos pontos ali do G4, e o Sampaio Corrêa está no Z4, há quase 10 jogos não consegue vencer e vai ter que buscar esse resultado positivo jogando longe da sua torcida. Os jogadores embarcam para Curitiba sabendo que algumas novidades acontecerão ao longo do jogo, com a possibilidade da estreia do volante Jocinei, do lateral esquerdo Julinho, outros atletas que estão sendo contratados e que devem estrear só na segunda rodada do retorno contra o Guarani aqui em São Luís. O certo é que o Sampaio embarca com essa expectativa, trazer pontos na bagagem e melhorar a sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais detalhes da viagem do Sampaio Corrêa amanhã no Bom Dia Maranhão. Sampaio joga contra o Coritiba na sexta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira, na capital paranaense, Curitiba. Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Em homenagem ao centenário do dramaturgo e cineasta sueco Ingmar Bergman, o Cine Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís, exibe uma mostra de cinema até o próximo sábado, sobre o trabalho dele, que é considerado o ícone da 7ª arte. Um dos artistas mais influentes do século XX, Ingmar Bergman. Nos seus filmes, temas que retratam medo, solidão, realidade de sua infância. Muito além de entretenimento e diversão, o cineasta usava o cinema como uma ferramenta para discutir temas densos e profundos. Essa abordagem dele valoriza muito a linguagem do cinema, né? Porque para ele o cinema não é um mero instrumento de escapismo, de entretenimento para massas e tudo, mas é uma ferramenta para uma discussão filosófica profunda. E isso é muito interessante porque mostra o apreço que ele tinha por essa forma de arte, né? Em sua homenagem, o artista que completaria 100 anos de vida esse ano, a mostra O Lobo à Espreita vai exibir durante toda a semana mais de 10 filmes produzidos por Bergman, a partir das 16 horas no Cine Praia Grande. São filmes mais emblemáticos da sua carreira, como Morangos Silvestres, O Sétimo Selo. Então faz um apanhado de todo esse trabalho. Vale a pena conferir, a gente vai estar com exibições gratuitas de 7 a 11 de agosto no Cine Praia Grande. Basta conferir nas redes sociais do Sesc os horários e as sessões, e a gente conta também com alguns momentos de debate durante a programação. Com mais de 50 trabalhos durante toda a sua carreira, o artista faleceu aos 87 anos, tendo seu último filme produzido na década de 70. E até os dias de hoje ele ainda continua influenciando muito a produção cinematográfica. Ele registra aí ao longo desse centenário comemorativo do nascimento de Bergman, esse ano de 2018, mais de 50 trabalhos, entre filmes para TV também. Marla, que é estudante de jornalismo e amante de cinema, não perdeu a oportunidade de apreciar os filmes do cineasta. É sempre muito importante para mim usufruir de filmes como esses, que são clássicos do cinema, porque importa tanto para a história como para um enriquecimento pessoal. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. A gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Colares Moreira. Uma boa noite.